Título é esse mesmo. Engravidei depois de uma constelação. Tem muitos casais que querem engravidar e não conseguem. Outros que não querem engravidar e acabam engravidando. Ironia do destino, não? Existem variáveis, esses fatores que influenciam todas essas questões. E a nossa convidada de hoje não é uma convidada comum, é uma convidada que mora em outro país, lá do outro lado do oceano, na Nova Zelândia, e ela teve essa experiência, né, de não conseguir engravidar, e depois alguma coisa aconteceu, e é isso que nós vamos conversar hoje, que ela engravidou. Muito obrigado por ter aceito o meu convite. Eu não sei se, de você se disponibilizar a contar a sua experiência, né, aqui com a gente. Mas antes de a gente começar, fala um pouquinho de você, quem é você, para as pessoas te conhecerem. Com certeza. Então, meu nome é Maitê, sou brasileira, nasci em São Paulo, onde eu passei 28 anos, até que eu vim para Nova Zelândia e a minha ideia era passar 4 meses aqui, estudar inglês, conhecer pessoas, fazer o meu primeiro intercâmbio. E aí, depois desses 4 meses, eu voltei para o Brasil e eu sentia que eu ainda não estava pronta para retornar. Eu falei, acho que eu preciso de mais um pouco de Nova Zelândia. Vou voltar para lá e fazer um curso. E aí vim para cá, fiz um curso de educação infantil. No Brasil eu trabalhava com atendimento ao cliente, né? E aí fiz um curso de educação infantil e as coisas foram se desenrolando e me permitiram ficar aqui. Então eu fiz essa grande transição de mudar país, mudar idioma, mudar profissão. E já há 4 anos estou aqui, estou com 32 agora, e tem sido uma experiência maravilhosa. E muito dessa experiência teve essa autobusca, né, esse autoconhecimento e o encontro com você. Então, o convite para a gente fazer essa live foi sensacional, porque eu já queria compartilhar uma história que eu compartilho com muitas pessoas na minha comunicação individual. Falei, de repente a gente pode expandir, porque tem muita coisa boa aqui para passar para todo mundo, né? Com Tá, relação à saúde da mulher, nossos sonhos. legal. Que bom, muito bem. Você é muito bem-vinda. Então, deixa eu contar um pouquinho também sobre mim rapidamente. Eu sou Adailton, eu sou filho de Walter e Aquileia. Walter é um baiano que emigrou para São Paulo e minha mãe, filha de italiana. Se conheceram e se encantaram, namoraram, casaram e tiveram 3 filhos. Eu sou filho do segundo, sou filho do meio. Cresci numa uma infância muito pobre. Meu pai era motorista de caminhão, minha mãe era professora primária. Então, assim, era tudo muito, muito contado. A gente morava, eu lembro, numa casa de madeira, sabe? E, assim, brincava na rua, descalço, né? A rua que a gente morava em Presidente Prudente era de terra. Então, assim, tinha uma infância pobre. E, e minha grande paixão era a leitura. Eu sempre gostei muito de estudar. E quando eu tinha 13 anos, eu desobedeci meu pai. Meu pai era contra, eu pedi uma bicicleta para ele, meu pai falou, eu nunca vou te dar uma bicicleta. Eu falei, tá bom, então eu vou conseguir. E eu consegui uma bicicleta. E eu andando de bicicleta, bati uma trombada com uma outra bicicleta, bati a cabeça e quebrei aqui a cabeça no chão. Foi um tombo muito forte e precisei ser operado. E quando eu operei, eu fiquei desacordado, eu quase morri, né? Porque teve um hematoma, né, dentro da cabeça. E, e quando eu recuperei, eu fiz o seguinte pensamento: olha, eu era para ter morrido, mas se eu sobrevivi é porque eu tenho alguma coisa para fazer nessa vida. E eu decidi naquele dia assim, que eu ia ser médico. Assim como esse médico salvou minha vida, eu vou querer salvar a vida de outras pessoas. E eu comecei, né, desde os 13 anos, a me preparar para isso. Tive que estudar muito, né? Porque
tive que estudar numa faculdade pública, não tinha jeito de fazer uma faculdade particular. Não teria a menor condição. E, e eu estudei e consegui uma faculdade pública. E, e aí eu tive três paixões. A primeira paixão foi a homeopatia. Eu comecei a estudar já desde o primeiro ano da faculdade. Foi uma delícia a visão da homeopatia, a visão holística do ser humano, a visão que as doenças vêm da parte emocional, da energia. Lindo, né? Um respeito ao indivíduo. Depois eu conheci a obstetrícia, que é o nascimento de crianças, os partos. E quando eu assisti o meu primeiro parto, eu falei, é isso que eu quero fazer também, né? E vivi uma vida fazendo homeopatia, medicina holística, medicina chinesa, iridologia, nutrologia, fui estudando, e partos, né? E até que um dia eu conheci a constelação. Aí foi minha terceira paixão, foi arrebatadora. Então, vou fazer um brinde aqui, não só pela sua vida, pela vida de todos que já passaram por aí, pela minha, pela de quem está assistindo, e pela do Zion, que está chegando daqui a pouco, né? Posso te mostrar como é Quero que ele tá, o ver, tamanho dele? deixa eu ver. Aqui, ó, Uau! 8 meses de Zion. 8 meses, menina, que tá na hora certa da gente fazer. Daqui a pouco você não vai dar nem mais para fazer. É, Que lindo, Maite. E aí, deixa eu contar a última coisa, que foi o seguinte: quando eu completar 60 anos, eu falei, eu vou me dar um presente, eu vou fazer um período sabático, que é um sonho de muita gente, né? Eu conversei sim. com a minha esposa e falei, olha, vamos para um país de língua inglesa, eu quero ter fluência em inglês, eu falo inglês, mas eu quero ter fluência para poder fazer palestra, fazer constelação em inglês. E aí surgiu a Nova Zelândia, a gente planejou, a gente foi antes, conhecemos, vimos que a gente queria ficar em Monte Maunganui, né? Definimos tudo e fomos. Fomos no comecinho de 2020, bem assim, a gente chegou lá em fevereiro, logo depois chegou a pandemia e fechou tudo e a gente ficou lá. E aí foi que... Outra coisa, eu fui como período sabático para Nova Zelândia. Ha, ha, ha. 15 dias que eu estava lá, eu estava facilitando meu primeiro grupo de constelação. Não adianta. Não adiantava eu fugir, a coisa veio atrás e logo depois surgiu a possibilidade de ir para Auckland. A Sara, que está nos assistindo, acabou intermediando. Depois eu fui lá para o sul, para Ilha Sul, para Queenstown e depois para outros lugares. Para onde? Para Christchurch, enfim. Mas foi aí que a gente se conheceu, quando eu fiz aquele evento em Auckland, que fica umas 3 horas de carro de onde eu estava morando, né? Então me conta uma coisa, Maitê. O que você sabia sobre a constelação antes de participar de uma constelação comigo? O que você Eu já havia, conhecia? eu havia assistido um grupo de constelação aí em São Paulo, mas eu fui só para assistir, não participei do campo e achei aquilo muito interessante. A conduta, claro que a primeira vez que a gente assiste uma constelação, você fica meio assim, o que que é isso? É um teatro? É combinado? Como é que essas pessoas estão interagindo? O que que elas estão sentindo? Que brisa é essa, né? Foi o que mais me interessou ainda. E então eu já tinha uma ideia de que a constelação tinha um facilitador, que a pessoa colocava alguma questão da vida dela e que ali a gente ia ver qual era o emaranhamento presente nessa situação com o propósito de solucionar. Então eu já tinha essa ideia. E aí, quando eu vi, acho que foi no Facebook, alguma coisa assim, eu vi que ia ter um grupo de constelação aqui, eu falei, agora é minha chance de aprofundar um pouco mais. Em português ainda é excelente. Então, eu fui assistir uma primeira constelação que você fez, aí foi muito interessante, porque aí eu já estava na primeira fileira, já senti as coisas, aí você me convidou para participar, né, para entrar no campo, e aí eu falei, peraí, isso daí é real. A gente sente uma força
que faz você ter vontade de se mexer, de abrir, de fechar os olhos, de virar para um lado, de deitar no chão. Então, Que sentir na negócio é esse, pele. né? Que força é essa? E as histórias que se passaram ali naquele grupo de constelação, que é muito interessante, porque mesmo você assistindo, aquilo tem um pouco de você. Então, me deu mais estímulo, porque falou muito sobre gestações, né? E eu tinha essa impressão que uma alma se comunicava comigo já há 4 anos, em conversas aqui na minha cabeça, como se fosse uma alma que quisesse vir como meu filho. E foi aí que eu decidi. Aí você resolveu fazer um evento de um final de semana e tinha a possibilidade de constelar nesse evento. Eu falei, é hoje, porque se existe mesmo, né, essa alma querendo vir e existe algum emaranhamento que impede dele chegar, eu vou fazer de tudo para liberar e receber. Uau, E que foi isso consciência é que essa, menina? Assim, é, é, para chegar nesse ponto, é como se você sentisse que tinha algo para acontecer, mas que tinham forças desconhecidas ou em oposição a que isso acontecesse. Você tinha essa percepção? tinha essa percepção. E, claro, né, naquele começo, hoje um pouco mais claro, mas naquele começo eu vi alguns entraves do meu relacionamento. Eu falava assim: bom, de duas, uma. Ou eu tenho que desamarrar o que eu tenho com essa pessoa, liberar ela e achar o pai, né? Cadê o pai? Ou a gente vai resolver o que tem nesse relacionamento e aí permitir que isso aconteça. Então, foi alguns entraves dentro do meu relacionamento amoroso que também me estimularam muito a procurar. Porque eu não Interess... queria, Uhum. é, Interessante eu não você. queria só trocar de namorado, né? Não, Trocar de não. parceiro. Sim, porque você Eu queria leva o que não está resolver. resolvido numa relação para outra relação. E deve ter muita gente nos assistindo aí que sabe o que eu estou falando. Quer dizer, você se separa de uma pessoa porque essa pessoa tem alguns problemas, aí encontra uma outra pessoa maravilhosa, 6 meses depois tem os mesmos problemas que não foram resolvidos. Então, isso que você está falando tem sido o tema que eu tenho trabalhado com um grupo de pessoas, que é justamente isso. É aquilo que eu trago da minha infância, do meu parâmetro de relacionamento, que era meu pai e minha mãe, as confusões que eles tiveram, as questões emocionais que eles não conseguiram resolver, e como eu entrei nesse meio. E aí, fundamentalmente, existe o masculino, aliás, lado direito masculino, e o feminino, que no fundo é pai e mãe. E aí, quando eu não estou resolvido em relação a isso, eu projeto isso na minha relação. E isso vai impedir, vai ter empecilhos no meu relacionamento, porque são crenças que eu trago, crenças que você trazia da sua infância, do seu pai, da sua mãe, e que você projetava no seu relacionamento. Você chegou a tomar consciência disso, Maite? Cheguei, principalmente assim, na nossa constelação, né, no que a gente fez, né, no meu evento, o que apareceu foi o útero da minha mãe. Então, as minhas questões estavam muito relacionadas com o momento que eu ainda estava na barriga da minha mãe, além de outras tramas da minha ancestralidade, padrões de relacionamento, um dominante e um dominado. Então, coisas que eu comecei a perceber que eu trazia para o meu relacionamento para que ele fosse o meu algoz. Ou que eu fosse o algoz e ele vítima em alguns momentos, porque também a gente oscilava em papéis, né? Então, desfazer esse emaranhado eu achei que foi começar, né? Desculpa, não desfazer completamente, porque a constelação, uma das coisas que eu gostaria de ressaltar é que assim, a constelação não é uma pílula mágica que você toma e resolve, não é você dar as suas mãos, a sua vida nas mãos do facilitador. É como se você abrisse uma porta de uma casa que estava muito tempo fechada e agora tem você e o seu material de limpeza para fazer uma faxina grande. Então foi isso que eu senti, que você me ajudou
a arrombar essa porta dessa casa para que eu pudesse ir lá enfrentar as minhas sombras, enfrentar toda essa carga que vinha e liberar as pessoas desses papéis que já não eram mais satisfatórios, que já não era mais o que eu queria na minha vida. Que lindo! Nossa, eu amei essa questão, porque você tem muita razão. Tem muitas pessoas que se frustram com a constelação, porque esperam que a constelação resolva o seu problema. A constelação não resolve, ela mostra o que tem que ser feito e a pessoa tem que fazer, né? E, uau, é Eu isso digo aí. assim, quem tá com preguiça, se você está numa situação desconfortável, mas você não quer mudar, não vá para a constelação, porque a constelação vai chacoalhar o seu campo eletromagnético de uma forma que coisas que eram desse tamanho vão ficar assim, para que você tenha a oportunidade de olhar, né? Então, esse período de um ano entre nós termos feito a constelação e eu efetivamente engravidar, foi um período desafiador no meu relacionamento, foi um período desafiador para mim como pessoa, porque teve muito aprendizado, muita reflexão, mudança, é um exercício. É como se fosse uma musculação, só que é uma musculação do seu jeito de agir, né? E diga uma coisa, nesse ano aí que entre a constelação e, e você efetivamente engravidar, quais foram os elementos, quais foram as situações, as pessoas, o curso, o live, enfim, o que ajudou você a lidar com esses elementos? Então, eu acredito que uma das principais coisas foi o apoio da minha família, porque eles souberam que eu estava nesse processo e todo mundo resolveu entender um pouco mais o que que era. Então, a minha mãe também foi fazer constelação, a minha irmã foi fazer constelação, meu pai foi fazer uma constelação. Uau! Então, mexeu bastante no campo de todo mundo e a gente começou a ver as coisas de uma forma diferente. Parar de apontar os dedos assim, ah, eu sou assim porque você me traumatizou quando estava na infância. Lembra aquela situação? Então a gente parou com isso, de jogar. A minha mãe se sentiu muito confortável também de dividir com a gente coisas da história dela que ela ainda não tinha revelado, e tudo isso estreitou muito mais os laços, o respeito, a admiração. E esse não foi só a constelação. Foi o acompanhamento também de todas as coisas que você falou, tanto do workshop e depois o acompanhamento que eu faço aqui com você, assistindo as suas lives, assistindo seus vídeos no YouTube. São muitas vezes assim, tapas com luva de pelica, mas coisas que fazem a gente pensar. Então, uma das coisas que eu lembro muito bem que você falou nesse workshop que me despertou foi: a única obrigação do teu pai e da tua mãe era juntar o esperma com o óvulo e não impedir que essa gestação frutificasse até você nascer. Aquilo ali foi a obrigação. O resto foi bônus. E isso rasgou o véu. Porque eu tinha uma expectativa da super mãe e do super pai, do quão perfeito eu queria que eles fossem, que foi recalibrada. Que E aí lindo. sim eu comecei a admirar eles de verdade por quem eles são, não pelo sonho fantasia na minha cabeça. Pois é, a gente esquece que a nossa mãe teve uma infância difícil, a gente esquece que o nosso pai teve nossos avós foram muito rígidos. Meu pai foi educado na palmatória, sabe? Aprendeu na escola, tinha palmatória, então não está muito longe, né? Não. E disso tudo que eles tinham, que eles trouxeram e me deram, né? Porque se eu tivesse nascido e minha mãe tivesse doado, me dado para adoção, já teria sido bom. Já teria me dado a possibilidade de estar vivo e outros iriam fazer aquilo que eles não poderiam fazer. Mas eles não fizeram. E aí outra coisa que você falou também, que muita gente tem a sensação de que os pais estão devendo, que os pais deveriam ter feito mais. Quando a É, gente tem esse olhar, né, de que o que eles deram foi além do que eles precisavam fazer, a gente vê que eles não nos devem nada, nada, nada. E que do jeito que foi. Eu estava agora, olha, tirando as coisas do carro, o pessoal me entrou, né?
aquele monte de mala, e eu tirando coisas, eu falei, nossa, na minha infância, eu nunca tirei nada do carro. Quem tirava as coisas do carro era meu pai. Quem punha, quem arrumava o carro era meu pai. Minha mãe fazia as comidas, a gente viajava, a gente ia para Bahia e levava todas as comidas no carro. Minha mãe fazia as comidas, as malas. Nossa, a gente ia para Bahia num Fusca 60, só tinha o capô na frente, aquele que levantava ali, com uma mala, 3 filhos. Como é que eles faziam isso? Eles faziam tudo. Eles faziam tudo. Eu não precisava fazer nada. Quanta coisa nossos pais nos deram. Quanto eles É, fizeram por nós. E aí começa a vir esse amor cada vez mais, né? Cada dia que passa eu amo mais o meu pai. Cada dia que passa eu amo mais a minha mãe. E é lindo isso. Eu imagino que é, nesse ano, e como é e você falando, me veio uma frase do Hellinger, que é, quando uma pessoa, quando uma mulher, eu tô até sem fazer barba assinado, cheguei, né? Quando uma pessoa, mulher, resolve se tratar, toda a sua família, toda a sua árvore genealógica é agitada e todos começam a melhorar. é. Então, essa é uma oportunidade maravilhosa da constelação. Algumas pessoas, como eu atuo também como terapeuta, algumas pessoas vêm e falam assim para mim: eu queria que o meu companheiro se tratasse, eu queria que o meu companheiro fosse fazer constelação, gostaria que ele fizesse terapia. Eu falei assim: mas você sabe que se você começa por você, reflete automaticamente em todo mundo. É no seu parceiro, nos seus filhos, nos seus pais, na sua ancestralidade, na tua vida profissional. Então, é uma oportunidade muito grande para quem quer dar salto de expansão de consciência. Que Só lindo. tem que saber da autorresponsabilidade, né? Bom, então você está falando em outro nascimento aí. E me conta como que é essa história, como que nasceu a Maitê terapeuta, porque era a Maitê é, Educador infantil. educadora infantil, agora Maitê terapeuta. Como que foi isso, menina? Conta isso para nós. Muitas coisas começaram a se desdobrar. Eu comecei a pedir em oração uma oportunidade de contribuir dessa forma, porque como eu passei por diagnóstico de depressão, eu tive um tratamento e tudo mais, eu entendi que não é brincadeira. Tem muito da autorresponsabilidade, mas assim, tem muitos E não é momentos que a gente mesmo. precisa sim pedir ajuda. Sim. E eu levei muito tempo para pedir ajuda quando eu estava com depressão, principalmente porque eu achava que era injusto com a vida. Eu falava assim, poxa, eu não tenho problema de saúde, eu tenho um emprego, eu tenho uma família, por que que eu estou em depressão? Isso daí deve ser porque eu sou ingrata. Comecei dessa forma, assim, e aí eu me autoflagelava ainda mais. Então foi Tipo dessa assim, eu tenho percepção. tudo, eu tenho saúde, eu tenho um corpo perfeito, eu tenho um trabalho, eu tenho uma casa, e estou em depressão. Aí aumenta mais a culpa, é isso? Aumenta muito a culpa, e aí você não se permite se tratar, porque você acha que você não é digno de estar ali naquela condição. Uau. Então, por passar por tudo isso, e depois também esses processos de me autoavaliar, eu falei, o quanto é importante a gente ter um facilitador? O quanto é importante a gente ter alguém, um terapeuta, que pode nos ouvir e nos ajudar a acender a luz para que a gente enxergue que existe um caminho ali na frente. E aí eu fui pedindo e pedindo para o universo, falei, me manda alguma terapia, eu preciso aprender alguma coisa, né? E aí eu comecei a fazer a Tamiana, onde a gente opera com cristais, então a gente faz limpeza energética das pessoas, do ambiente, dos animais, das plantas, e fiz o curso de Reiki também. Então, hoje eu atuo com essas duas ferramentas vibratórias, além de outras coisas que eu fui aprendendo. Gosto muito de meditação guiada, de decreto e todas essas coisas. Então, foi a partir da minha história que isso se Da sua desdobrou. necessidade que te levou. Aliás, a necessidade é mãe de todas as coisas, né? Mas eu me lembro, você fez alguns cursos comigo também. Fiz. Daí depois que a gente se conheceu e eu falei, não.
Gostei muito da linha de raciocínio dele. Todas as oportunidades que eu tive, eu fiz. Teve um que nós fizemos juntos, que foi do Plenitudo, que falava muito das Uhum, questões de saúde. uhum. Interessantíssimo esse curso. Até se você puder falar um pouquinho, porque eu acho que é bom que a gente saiba que vai ter alguma coisa na tua vida batendo na tua porta. Ou é uma questão de saúde, ou é uma questão financeira, ou é seu relacionamento amoroso, uma dificuldade que você tem de lidar com os seus filhos ou com algum outro parente. Tem alguma água batendo no seu bumbum. E aí é só você aproveitar esse chamado E e se deixar abrir a levar. porta. Eu acredito que é só quando a gente descobre o amor próprio e quando a gente começa a trabalhar individualmente que a gente colabora com a consciência coletiva. E nesse momento, né, do Lindo. planeta de expansão, da gente sair da terceira dimensão e ir para a quinta, incentivar as pessoas a fazer o trabalho individual é a forma que vai fazer a gente chegar lá. Ótimo. Muito obrigada por mais essa oportunidade de trocar com você. Muito obrigada para todo mundo que está assistindo aqui, a gente dando Então, esse voto de confiança. Maitê está grávida e ela tinha uma dificuldade para engravidar e engravidou, né? Tá aqui, ó, Roneide. Nossa, me vi nessa fala da Maitê, tive depressão e me sentia ingrata. Olha só, Maitê. Não se sinta ingrata, sinta oportunidade de aprender. A depressão vai te ensinar muito sobre o autocuidado, sobre se colocar em primeiro lugar, para que você tenha forças o suficiente para contribuir com as pessoas à sua volta. Lembre-se de se colocar em primeiro lugar. E aí, lembrando que tem uma série no YouTube que são três, quatro aulas, três aulas, quatro aulas. Eu em primeiro lugar. Vai lá, Isso, né? Aquele é bom demais, hein? muito bom. Ó, a Nilma disse o seguinte: que incrível, amada Maitê. O Zion está muito feliz por ter uma mãe como você. Ah, ela é uma querida. Nós tivemos o tarô específico para o Zion e foi muito esclarecedor. Até mantra ela me deu para que a Olha gente só, pudesse estar incluindo durante a gestação. Foi maravilhoso. que lindo. E esse nome, de onde veio, Zion? Então, eu já gostava do nome, músicas do Bob Marley, músicas da Lauryn Hill, onde eu ouvia Zion, eu gostava. E aí, de repente, me apareceu uma van com o nome Zion, não conseguia tirar o olho daquela van. Procurei o significado, aí achei o significado na cultura Rastafari, que é o paraíso, na, na Bíblia, né, que é o Monte Sião, que é o Mount Zion, que é a terra Ah! prometida. E Uau! olha aí meu prometido chegando, né? Olha lá, educando com respeito. Tive depressão aos 22 anos e não entendi o porquê. Quero fazer uma constelação familiar, pois minha alma pede. Seja muito bem-vinda. Passa. Faça, manda para o universo, né? Faça o pedido e o universo vai te responder e colocar um facilitador que seja experiente, responsável, que possa te levar a abrir essa casa aí. Como é que é o negócio? Eu gostei da comparação. Tá toda suja, é? O Arrombar a sótão? porta, né? Arrombar Vão é à arrombar a vontade, porta da né? casa. E assim, a constelação funcionou tanto no presencial quanto no online para mim. Então, isso é muito importante falar, porque às vezes as pessoas estão distantes de você, mas aqueles eventos que você faz, onde a gente assiste a constelação de alguém, ou tem a oportunidade de constelar também, mesmo que à distância, são maravilhosas oportunidades. Então, não tem desculpa. Muito bom, muito bom. E como é que está a sua expectativa de parto aí na Nova Zelândia, Maitê? Então, aqui na Nova Zelândia, eles têm muito estímulo para uma coisa que você descobriu já há muito tempo, que é maravilhosa, que é o parto humanizado, parto em casa, a capacidade da mulher de ter esse parto natural. Então, é nessa linha que eu venho estudando e venho colocando as minhas intenções e as minhas visualizações. O propósito é um parto natural sem remédio, apesar de que é, o parto não é nosso, né? Não é da mãe, o parto é da criança. Então, estou bem sintonizada com isso.
quaisquer que seja o caminho, acho que o mais importante da gestante é ter informações. Inclusive as informações que você me mandou, sobre epidural. É vilão ou não é vilão? Para que que serve? Só é vilão quando vem no momento errado. Cesárea é ruim ou é bom? Depende do momento, depende da circunstância. Então, saber que você tem essas ferramentas e poder escolher qual peça que vai se encaixar melhor, acho que esse é um grande privilégio. Então, É, então, porque acontece o seguinte, isso é um movimento meio a nível mundial, que é você colocar realmente a peridural, né? A gente não fala EP, a gente fala peridural, como ah, tá. algo, como se fosse um fracasso, sabe? Um parto, para algumas mulheres, ela consegue lidar com aquele nível de dor. Para outras é muito dolorido, é muita dor. E ela, tive pacientes que desmaiavam, desmaio de tanta dor, né? Então, assim, não dá para julgar uma mulher que pede uma peridural na hora do parto. E, nossa, tem hora Não que existe, não existe parto feio, não não, existe parto errado. Todo parto é maravilhoso, independente do caminho que ele siga, né? e você tendo um sistema de saúde onde você é acompanhado por pessoas que têm o conhecimento, tem que ter conhecimento, tem que ter experiência, né? Um obstetra tem que ser experiente, né? E saber o momento de intervir e saber o momento de não intervir. Esse é o grande detalhe, quando você não intervém e quando você intervém, né? E Isso. então, e tem hora que é necessária uma intervenção. E tudo bem, ainda bem que E pode tudo fazer, bem. né? Que Ainda bem que bom que pode. temos essas opções, né? E tem Com vezes que certeza. a torcida, e a maioria das vezes, é para não intervir, né? Então, Uhum. você com esse espírito e você com esse conhecimento, você também consegue administrar o seu parto, as suas questões, e pode muito bem determinar aquilo que é melhor para você, a sua melhor escolha, tá? Não, Perfeito. se você conseguir, ótimo, tá? Se você conseguir um parto fisiológico, sem nenhum tipo de analgésico, com treino de respiração, com treino de relaxamento, com treino de posicionamento, com treino de determinação, porque na hora do parto você entra num estado diferente de consciência. A partolândia. Exatamente, você entra na partolândia e ali o seu cérebro fica encharcado de vários neurotransmissores que você não elimina, não solta no dia a dia. Então, a mulher em trabalho de parto, ela entra nesse transe e nesse transe você tem condição sim de lidar com a dor. Mas depende da sua experiência, depende do tudo, né? Da forma como Uhum. você nasceu, depende da sua relação com o feminino, presença e suporte do pai da criança, várias variáveis. Vai sempre naquilo que você vai no máximo que você consegue. Show. Show? Muito obrigada por essas dicas. Eu vi aqui que só a Pan Souza Silva comentou uma coisinha aqui sobre o teste do Covid e que o medo sumiu, que ela está aqui na live. Muito importante deixar o medo de lado, né? Confiar, fé. É. Fé é a resposta e fé de que nós somos parte do Criador, nós somos pequenas sementes do Criador, então a gente consegue manifestar. O pensamento positivo é a primeira parte da cura, né? E a fé vence o medo, porque o medo é uma criação. O medo é algo que eu imagino. Então a criança está no escuro, ela imagina. A gente estava no mar e ali se não ia. Quando vinha uma onda, ela corria. E falava, "Mas por quê?" Ela falava, pode vir um ouriço do mar na onda. Ou pode. Quando era um pouquinho menor, ela achava que o tubarão vinha na praia, porque assistia o filme, desenho, assistiu Nemo e tinha o tubarão. Então, assim, o medo é uma criação de algo mais uma da Nova Zelândia, a Angela entrou. Mas a gente cria. Então, a fé, ela vence o medo. E aí eu posso. Então, eu creio, né? Eu tenho, não vai ter nada naquela onda. Não vai ter ouriço, não vai ter tubarão, e os meus medos são infundados. E aí eu entro no mar, aí eu vejo que não tem nada. Então, É. a fé faz a gente vencer o medo. E é isso que vai te ajudar nesse parto, é isso que vai te ajudando nesse momento em que você, assim, está colhendo, né, um fruto Ah, maravilhoso sim. do seu feminino, em harmonia
com o feminino, com a vida, com essa entrega, né? Vivendo isso dentro de um relacionamento, dentro de um casamento. Que lindo, Maite. Fico muito feliz, maior torcida aqui para que tudo dê certo. E eu espero poder voltar para Nova Zelândia. Se não este ano, com certeza o ano que vem. Ai, que delícia, a gente vai te aguardar aqui com muito carinho. Muito obrigada mais uma vez, não só por hoje, mas pela tua presença aqui na minha história, que me faz tão bem, que me fortalece. Zion também com certeza agradece, né, pela sua Beleza. participação e vamos nos encontrar então daqui 2 meses que vai ter um papo muito bom. Yes, você com o Zion no colo. Show! Beleza? Olha a Sarinha aí. Beijo, Sara. Beijo para todo mundo, beijo no coração, beijo para você que tá aí com já aí já é quarta-feira de dia, né? E aqui ainda é terça-feira. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu carinho, por tudo. Ah, também. Um beijo grande, tá? Tchau, pessoal. Obrigado por ter assistido. Até mais. Tchau.